Fala pessoal, iniciando o estudo desse livraço aqui, tá? O Surgimento da Bíblia, do Conan Smith e do James Schroeder, que são duas autoridades aí na análise textual. R$ 90 na Amazon. Não recomendo vocês economizarem nesse livro, tá? Quando eu comprei, eu paguei 70 e poucos reais, mas R$ 90, compre, tá? Compre. É aquilo que eu falo, se chega a um preço de um hambúrguer, no caso aqui 2 hambúrgueres, né? Mas tá valendo. Vale a pena, tá? Vale a pena investir nesse tipo de livro se você está interessado nesse tipo de assunto. Eu tenho o livro físico e também um livro visual, o livro na formato Kindle. A importância desse livro é você entender basicamente a formação do cânon, mas não somente isso. Também a formação de um texto por trás de uma realidade social, de uma realidade religiosa, cultural, que formou esse texto. Daí a gente retorna para a teoria das fontes, que todo mundo fala que está ficando ultrapassada, mas ninguém consegue abandonar. Né? Quando o cerco aperta, quando eles não conseguem mais fazer o trabalho textual para justificar qual cultura religiosa, social fez a influência de determinado texto, aí eles retornam para a teoria das fontes. Aí, não, realmente aqui é deuteronomista, é um texto antigo. Bom, aí aí é aquela ideia de você, ou você abraça a teoria na sua utilidade, ou você faz, às vezes, não, a Bíblia ela foi formada de uma forma contínua, harmoniosa. Moisés sentou na cadeira e escreveu o Pentateuco. Então aí você já descamba para esse caminho. Então se você quiser ir para esse lado, ok. É um problema só seu. Tá? Mas já adianto que é uma minoria irrisória, tá? Irrisória mesmo. Aqui no formato Kindle, a gente já tem a ideia do índice, tá? A gente vai trabalhar o livro agora. Não precisamos do índice agora. Vamos dar uma olhada aqui em cada assunto. Bíblia do judaísmo e cristianismo. Tá? O que é a Bíblia? Bíblia judaica, Bíblia cristã, Tanakh, Antigo Testamento, canônico, apócrifo. Tá? Cultura da escrita e produção literária. Primórdios da Bíblia hebraica, religião e culto à religião do livro, os dois reinos, Israel e Judá. Vamos retornar então à história primitiva de Deus. Por isso que esse livro aqui e o História Primitiva de Deus são praticamente complementares, um complementa o outro. Tá? Narrativa sobre Moisés e o Êxodo, Salmos da época do reinado, a literatura sapiencial. Por que reinado? Né? A gente está Salmos da época do reinado. Qual reinado? Reinado davídico? Né? Quem é o rei? Qual rei que é reconhecido, que a gente deu uma conferida aqui nas origens da Torá? Qual, a exemplo, Manassés, né? Qual o rei lá que é desprezado pela literatura, só que na verdade foi um excelente rei? Mas ele foi desprezado por quê? Porque ele foi contra algum mandamento, né? Ele foi contra alguma ordem sacerdotal, ele descumpria a proeminência do templo, mas na verdade o povo teve uma era áurea, né? Foi uma era de desenvolvimento. Mas, no texto, não só com um rei, né? Dezenas de reis aí. Mas, no texto, ele foi uma completa desgraça. O que era normal, né? Se você quer invalidar determinado sujeito, você invalida ele no texto, para perpetuar essa invalidação. Judaísmo emergente, é a época da narrativa, a época dos narradores. Produção literária no exílio babilônico. Surgimento do judaísmo e do monoteísmo. Ele vai falar também da monolatria. Projetos teocráticos, né, escrito sacerdotal e os livros de crônicas. E aqui a gente vai entrar em qual assunto? Você lembra que a gente falou aqui no Retorno da Torá que as crônicas poderiam ter sido finalizadas no século II a.C. 4 séculos de elaboração de um único livro. 4 séculos. A formação da Torá, retardamento da salvação, interpretação de escritura. Aqui ele parte já faz análise do livro de Jó, os escritos de seu uso no judaísmo. Ele vai falar dos escritos do Mar Morto, o surgimento da Septuaginta. Tudo. Um espetáculo. Tá? Formação da Bíblia cristã. Aí aqui a gente já vai entrar dentro da teoria da formação. Quais escritos que foram surgidos, então, inicialmente, nas primeiras etapas? Né? Será que Paulo leu os evangelhos para escrever suas cartas? Ou será que Paulo não tinha documento algum, ou às vezes alguns retalhos do que seria o Novo Testamento para a produção de suas cartas? Será que é por isso que Paulo foi considerado o inventor de muitas doutrinas cristãs?
né? Bom, aí a gente vai entrar na discussão. Bíblia judaica, né? A questão do Talmud, do Mishnah e de outras produções literárias, enquanto também em reação, né, à produção literária cristã, e a história da repercussão. Livro espetacular, tá? Vamos iniciar aqui na introdução. Os livros reunidos nas Bíblias judaico-cristãs surgiram ao longo de vários séculos em contextos geográficos diferenciados, desde a Babilônia, passando por Jerusalém, Antioquia, Alexandria até Roma. Uma história da Bíblia, por isso mesmo, também deve levar em consideração os contextos próprios, dentro dos quais os escritos bíblicos foram redigidos, atualizados, compilados, traduzidos em várias línguas. Só daí a gente já começa a entrar num terreno espinhoso, tá? Que a ideia da unicidade do texto e essa harmonia é um completo absurdo no estudo acadêmico. Aí ele continua que, além disso, serão tratados os efeitos que a Bíblia provocou nas histórias do judaísmo e cristianismo. A história das duas religiões permite ser interpretada uma história da interpretação da Bíblia. Ele menciona as igrejas ortodoxas, a interpretação da Torá, a igreja católica e igrejas reformatórias. A reflexão conjunta sobre as Bíblias judaicas e cristãs indica que o desenvolvimento que levaram a essas coletâneas dos escritos encontram-se intimamente ligados. Isso pode parecer óbvio à primeira vista, uma vez que a parte inicial e bem maior da Bíblia, o Antigo Testamento, que seria o Primeiro Testamento, consiste em tais escritos que também são reconhecidos como textos normativos no judaísmo. E aqui ele faz depois a debate dessa ideia. Sobre a ideia da coletânea, ele já indica que nunca existiram coletâneas claramente delimitadas. Nem no quarto século, quando teve a definição do cânon, essa coletânea não era delimitada. Aí ele já menciona sobre os textos apócrifos e pseudegríficos. Na verdade, o texto apócrifo não é um termo técnico utilizado no estudo histórico acadêmico. Tá? Não é. Já na introdução ele fala sobre que a cultura da escrita desenvolveu-se só gradativamente em Israel a partir dos séculos IX e VIII a.C. IX e VIII a.C. Então você começa a rememorar aquelas teorias, né, de que há 2000 anos antes de Cristo, o povo de Israel, aí o povo de Israel, não é, já era unificado, o povo já era um só, né? Segundo esses teóricos, um povo já era um só. Eles liam diariamente a Torá. Nossa, que espetáculo, né? Um povo do livro. Eles eram todos alfabetizados. Aí você começa a se aprofundar um pouco nessas ideias, você começa a notar que isso é um completo absurdo, mas é um absurdo tão grande que não tem qualquer respaldo na academia, no estudo científico, na metodologia de exegese, de hermenêutica, a historiografia, a arqueologia, não tem nada. Nada. Zero. O que é isso? Conversa fiada. É só isso. Não passa de conversa fiada para justificar, em regra, a proeminência de um povo sobre outro. E isso daí geralmente parte de uma ideia de púlpito. O cara está revestido de uma autoridade, ele fala uma besteira e todo mundo compra essa besteira. Ele menciona que será abordada a literatura judaica na época do exílio babilônico, bem como da época persa imediatamente subsequente. E aqui já entrando para a ideia do sincretismo, da influência babilônica, algo que é trabalhado também na história primitiva de Deus. Tá? E o que é importantíssimo, né? Sem você entender a influência babilônica e persa nos textos judaicos, judaitas, israelitas, não tem como você entender, por exemplo, como que Yahvé absorveu características de El, da Asherá, de Baal. Né? Iniciando então as Bíblias do judaísmo e cristianismo, que é o primeiro capítulo. Tá? O que é a Bíblia? À primeira vista, a Bíblia a pergunta é sobre o que a Bíblia pode surpreender. Ele já menciona aqui que uma pessoa luterana alemã provavelmente mostraria uma Bíblia de Lutero, talvez uma herança de 1912, ou uma edição de 2017, uma pessoa católica alemã, uma tradução unificada de 2016, uma cristã reformada da Suíça, a Bíblia de Zurique, na revisão de 2007. Essas Bíblias não se diferenciam entre si somente pelas suas traduções e correspondentes revisões, mas também em relação ao número e à disposição dos livros que contém. Daí que a gente já pode passar a 2 exemplos, né? Bíblia de Jerusalém, beleza? Uma das melhores Bíblias aí. Essa Bíblia aqui, se você dá uma folheada nela, e eu recomendo, essa daqui é uma das Bíblias que eu mais recomendo a compra, porque primeiro que ela é barata, R$70. Você compra uma nova.
R$ 90 capa dura, só me engano. E ela tem aqui estudos que são uma verdadeira obra-prima, principalmente quando a gente tem a delimitação do que seria a linha de tradução da Bíblia, o que é importantíssimo, tá? Já na tradução aqui em observações, tá? Observações, você tem aqui que a vocalização Yahvé é uma reconstrução hipotética de um nome cuja pronúncia real não era mais conhecida. Nossa vida, aí imagina você encontrar isso na Bíblia, né? A galera que aí você fica, aí você encontra, você vê alguns absurdos aí em vídeo do YouTube. Nossa, só maluquinho, né, que gosta de Bíblia de Jerusalém, né? Será mesmo? É o mesmo acontece com a vocalização Jeová, mais próxima de Adonai. Aí ele coloca aqui depois que algumas traduções substituíram, e isso aqui é importante, que já é a paulada. Algumas traduções substituíram este nome pela fórmula O Senhor, como 70, que traduzia Kyrios, e a Vulgata, que traduzia Dominus, ou ainda o Eterno. Outras se contentam em suprimir as vogais. Conservamos aqui a forma corrente Yahvé. E aqui ele dá a dica, né? Mas na leitura pública, mais ainda em ambiente litúrgico, o recomendável é dizer o Senhor. Qual que é a importância disso? Dentro desse tipo de Bíblia, você vai ter aqui, já no capítulo 1 de Gênesis, o seguinte: no princípio, Deus criou a terra. Deus quem? Elohim. Aqui, Deus faz por substituição na tradução Elohim. Só que imediatamente no capítulo 2, você já tem aqui, no tempo em que Yahvé Deus fez o céu e a terra. E aqui, o mais importante desse tipo de estudo, por exemplo, já na primeira indicação do subtítulo As Origens do Mundo e da Humanidade, na criação do dilúvio, a obra dos 6 dias, ele já vai fazer um estudo. A Bíblia inicia da seguinte forma: este relato que procura contar as origens do céu e da terra é uma verdadeira cosmogonia, diferente do capítulo 2, 4b a 25, que se pode qualificar como antropogonia. Enquanto o segundo relato fala essencialmente da formação do homem e da mulher, este pretende oferecer uma visão completa da origem dos seres segundo o plano refletido. E aqui ele faz todo o estudo. Qual que é a importância disso? Vocês têm 2 tradições diversas no mesmo texto. Essa é a importância desse tipo de livro, esse tipo de Bíblia. Tá? Essa daqui é a Bíblia Teb. A Bíblia Teb não tem a melhor tradução. É uma introdução, inclusive, que eu acho muito defeituosa. Ela tem diversos problemas. Só que a Bíblia Teb, se você olhar aqui no índice de livros, você vai ter o Pentateuco, a formação do Pentateuco, ordenado, mesma coisa das outras Bíblias. Aí você vai ter outros escritos. Quais são os outros escritos? Ele vai colocar Salmos, Jó, Provérbios, Ruth. Ele vai colocar Eclesiastes. Aí depois a gente vai ter para Esdras, Neemias, 1 Crônica, 2 Crônicas. Aí ele vai para livros deuterocanônicos, Esther, Judite, Tobias, Macabeus, Sabedoria, Sirás, da Baruque, Epístola de Jeremias. Aí ele vai para outros livros deuterocanônicos admitidos pelos ortodoxos. 3ª Esdras, 4ª Esdras, 3º Macabeus, 4º Macabeus, Orações de Manassés, Salmo 151. O único problema dessa Bíblia aqui, para meu ver, é que não tem um livro de Enoque. Porque todos os outros livros que são mencionados em um eventual cânon para outras tradições cristãs, a gente vai ter nessa Bíblia. Outros gostam muito da Bíblia Teb porque ela é uma tradução ecumênica. Então, se você vai aqui, por exemplo, no capítulo 1 de Gênesis, você vai ter aqui, por exemplo, logo no primeiro capítulo, seguindo a teoria das fontes, aí que já começa a confusão. A Bíblia Teb trabalha a teoria das fontes. No primeiro rodapé já coloca: este trecho que abre a Bíblia pertence à tradição sacerdotal. Outros textos bíblicos que evocam a criação do mundo e do homem se encontram notadamente em Gênesis, tal. Essa é a importância desse tipo de visão sobre o livro. Você separa as tradições e, com base nessa separação, você consegue delimitar quem influenciou, qual grupo influenciou o texto. Retornando aqui para a Bíblia de Jerusalém, o que é importante, muito interessante também. Por exemplo, no relato do dilúvio, de Gênesis 6, vai ter aqui na nota de rodapé a separação daquelas 2 tradições que foram inseridas no mesmo texto corrente e que dão a ideia de repetição de texto. Ele coloca aqui, por exemplo, na nota de rodapé,
que a narrativa sacerdotal parece completa. Ela até foi conservada em grandes blocos homogêneos do início no fim. Ele menciona os versículos. A título de indicação de leitura, pode-se marcar as passagens de tradição já vista, aí ele coloca 6, 5 a 8, 7, 1, 2, etc, etc, sacerdotal. Assim como aquelas que traem mais claramente a presença dos redutores. O tema de um dilúvio está presente em todas as culturas, mas os relatos da antiga Mesopotâmia têm um interesse particular por causa das semelhanças com o relato bíblico. A gente está discutindo de uma forma tão aprofundada em outros textos a questão da influência mesopotâmica no texto bíblico. Aí você pega a Bíblia de Jerusalém, que é uma Bíblia de R$60, que tem estudos idênticos, semelhantes, que não nega, por exemplo, a influência mesopotâmica de outras culturas, baalista, eloísta, javista, sobre o texto que foi formado. Então repare que não é aqui uma discussão se nós estamos falando ou não. Nós iremos desvendar caminhos antes nunca conhecidos por quem lê a Bíblia. Isso não é verdade. Porque se você pega uma Bíblia como a Bíblia de Jerusalém, ela vai te mostrar essa linha de pesquisa. E é uma linha de pesquisa porque é uma linha de tradução. Tá? Esse vídeo eu vou deixar apenas pelo início do capítulo 1, depois a gente vai começar a iniciar outros capítulos, tá? Acredito que seja o suficiente aí para dar uma introdução a esse livro. E a minha recomendação é, se você não tem esse livro, O Surgimento da Bíblia, compre, porque é um dos livros que você mais vai ler e reler, provavelmente na sua vida. Beleza? Um grande abraço a todos, tudo de bom.